Existe um meme no meio otaku que fala sobre a desconstrução do shonen, normalmente atrelado a Hunter x Hunter, e até anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso, ficou um vídeo interessante, acho que vai estar aparecendo na tela quando esse vídeo estiver terminando para quem quiser assistir. Mas esse anime ele alcançou outro nível de desconstrução, porque ele pega a ideia de anime mesmo, como a gente conhece, como tendo a sua identidade visual própria, o estilo de animação, os traços, né, com os olhos, etc, bem característico, né? O anime em si, a ideia da animação japonesa tem uma identidade visual muito própria, que são esses traços que a gente já conhece, né, que são facilmente identificáveis. Então ele pega isso e muda completamente a ideia. Não exatamente no episódio 2, mas no final do episódio 1 ele já introduz isso mais superficialmente, ele não explica nada, e agora nesse episódio 2 ele aprofunda e explica pra gente o que se trata. E foi algo que eu confesso pra vocês que eu fiquei, mano, não foi pra isso que eu comecei a assistir esse anime, não foi pra isso que eu comecei a assistir. O que está acontecendo? Eu confesso que minha atenção na hora que isso foi mostrado, que mudou completamente o visual do anime, eu fiquei, caraca, mas o que está acontecendo? Explicando para vocês o que está acontecendo exatamente. No episódio 1, a gente conhece esse universo desse anime chamado Decadence. E o que acontece é que a humanidade foi praticamente extinta, e isso não mudou nesse episódio 2, vamos manter isso claro. A humanidade tinha sido 90% extinta e agora ela tinha que viver nesse veículo móvel, né, numa cidade móvel, e assim combatendo monstros para conseguir sobreviver dia após dia. Ok, existia esse conceito sendo introduzido, um conceito até, né, que a gente, né, já viu outras vezes em outros animes, né? Bem famoso, mas eles vão lá e combatem esses monstros dia após dia. O que acontece é que isso se mantém, só que na verdade aquela realidade é um jogo em que criaturinhas diferentonas usam modelos de humanoides para lutar contra aqueles monstros. A humanidade ela é dividida naquela cidade móvel em duas classes, né? Tem a classe dos Gears, que são as pessoas que lutam e enfrentam esses monstros. Esses sim são os avatares usados por essas pequenas criaturas que querem participar dessa brincadeira, desse entretenimento, enquanto a classe mais baixa, que é composta por humanos de verdade, elas estão lá simplesmente para servir como a manutenção daquele lugar, né? Para realmente como se fosse um playground para aquelas pessoas que usam esses avatares e estão lá simplesmente pelo entretenimento. É inserido também um conceito de jogo em volta disso também, né? Tem uma classe lá das criaturinhas, onde existe um ranking e quem tá no topo do ranking tem alguns privilégios e tem todo um sistema por trás de tudo isso ainda, que comanda aquele universo ainda. Um negócio muito louco. Um negócio muito louco que eu fiquei, cara... Na primeira vez que eu vi esse episódio 2, eu confesso pra vocês que eu prestei metade da atenção. Eu prestei metade da atenção assim, eu fiquei, tá, mas beleza. Vez ou outra eu prestava atenção, vez ou outra eu parava de prestar atenção. E depois, agora pra esse vídeo, eu assisti de novo esse segundo episódio e a ideia meio que permanece. O choque da primeira vez que eu vi foi muito grande. Dessa vez eu até aceitei um pouco, mas ainda assim é um negócio que é difícil de engolir. Então não é como se tudo que a gente tivesse visto naquele primeiro episódio fosse mentira, porque aquele universo realmente existe. Os seres humanos realmente existem. A ideia daquela cidade móvel realmente existe. Os monstros realmente existem, só que parte dos jogadores, né, parte do que agora é entendível como jogadores, são na verdade algo superior. Na verdade, parte daqueles humanoides são simplesmente avatares usados como entretenimento naquela realidade. Esse segundo episódio aprofunda ainda mais todas essas ideias, né, com um dos personagens que já tinha sido apresentado no primeiro episódio, que até foi a thumbnail do vídeo que eu postei, né, de primeiras impressões, falando sobre o episódio 1. Ele é aprofundado agora nesse segundo episódio, contando o background dele de 7 anos atrás, em que ele é, na verdade, uma dessas criaturinhas. Nossa, eu tenho que chamar dessa forma porque é tão diferente, mas é também tão infantil. Mas o que acontece é que o background dele é que 7 anos atrás, ele numa determinada missão com outro avatar, com a equipe dele, com um amigo dele lá, eles acabam discutindo sobre um conceito chamado liberação de limitador, onde
o Avatar ele consegue ter as suas habilidades potencializadas ao mesmo tempo em que ele passa a levar o dano, a sofrer dano com o corpo original. Por mais que o jogo transmita essa sensação de dor, o dano ele não passa para o corpo real. Só quem sofre o dano real é o avatar do jogo, mesmo que quem esteja jogando sinta essa sensação. Só que com essa quebra desse limitador, existe essa troca, onde você consegue ganhar um desempenho maior com aquele avatar, ao mesmo tempo em que o seu corpo real ele pode acabar sofrendo danos também. Eu, vendo isso, fiquei, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra necessariamente? E um desses companheiros de equipe dele acaba realizando essa liberação, essa quebra do limitador, e por isso ele é julgado pelo sistema, ele é condenado pelo sistema porque aquilo era proibido. Então ele acaba morrendo, e esse personagem, que é por onde a gente vê essa história acontecendo, né, através dos olhos dele, que a gente vê isso tudo acontecendo, isso sendo explicado pra gente, ele é condenado a trabalhar para o sistema, eliminando os bugs daquela cidade que seriam os humanos. E ainda não para por aí. Tem mais uma coisa, para deixar tudo ainda mais confuso, que é a principal. Quando esse cara, por onde a gente vê a história acontecendo, né? Ele que, no avatar que ele recebe agora de humano, ele se envolve com a personagem principal, ele depois repara que ela é vista pelo sistema como morta. Ela não é identificável pelo sistema como um ser humano ou como um bug, que é pelo qual eles são chamados, né, pelo sistema. E aí? Eu, a princípio, pensava em falar sobre esse episódio só quando ele terminasse, só quando ele chegasse ao fim e eu visse ele inteiro e falar, não, agora vamos lá fazer o review completo, mas logo nesse episódio 2 eu já precisei fazer um outro vídeo aqui porque não tinha como. Foi uma distância muito grande do que a gente viu no primeiro episódio, então precisava fazer um vídeo aqui. Não sei se vai continuar dessa forma nos episódios seguintes, mas qualquer coisa eu faço um outro vídeo antes de terminar, antes de fazer o review final lá no final dessa temporada. Quem não é inscrito, galera, só lembrando para se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que eu tenho feito dessa temporada de animes aqui, e também aproveitar e ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! Eu não tô entendendo nada.